Meus irmãos, que nosso Deus seja gracioso para conosco mais uma vez e fale ao nosso coração por meio de sua palavra. Vamos continuar a exposição a respeito do reino de Deus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. Mateus capítulo 7, de 1 a 5. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Pai, pela palavra do Senhor e pela certeza do teu Espírito Santo operando em nós para nos instruir, nos corrigir, nos repreender, nos conduzir, Senhor, à obediência na palavra do Senhor. Agora rogamos, Pai, que os nossos olhos sejam iluminados, que nós tenhamos discernimento para compreender a verdade e aplicá-la ao nosso coração. Fala ao teu povo, à tua igreja, ó Pai, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Irmãos, conta a história que um certo pastor, depois de haver pregado num domingo, e certamente ele pregou confrontando a igreja, no dia seguinte ele recebeu uma carta anônima, com uma única palavra escrita: hipócrita. No domingo seguinte, ele chegou na igreja, ele preparou o sermão, chegou à igreja, subiu ao púlpito e começou o sermão com as seguintes palavras: Essa semana, alguém me enviou uma carta sem assinatura, contendo apenas uma palavra: hipócrita. Eu fiquei grato, pois foi o primeiro anônimo que teve a coragem de assinar seu próprio nome numa carta de acusação. A hipocrisia é o espelho que raramente nós queremos olhar, um espelho para o qual nós raramente queremos olhar. Nenhum de nós. Nós temos que reconhecer que em algum momento de nossas vidas nós já fomos hipócritas, mas nós não temos coragem de olhar nesse espelho com sinceridade. Todos nós somos prontos para acusar o outro sem antes considerar o nosso próprio pecado. E de algum modo, nós consideramos que o pecado do outro sempre é pior do que o nosso. Um pregador disse que os nossos piores pecados são ainda piores quando vistos nos outros. E nós geralmente fazemos assim, nós enxergamos os problemas de uma forma mais ampliada nos outros do que em nós. O contexto que Jesus está ensinando aqui é imediato àquele trecho do capítulo 6, que ele ensinava a respeito da verdadeira piedade. E naquele capítulo, ele trata da verdadeira piedade no culto e no serviço ao próximo, e depois, agora no capítulo 7, ele continua o tema verdadeira piedade, só que tratando o relacionamento com o próximo, a nossa relação com o outro, na forma como nós tratamos, especial, como nós tratamos a falta do outro, o erro do outro, o pecado do outro, como nós lidamos com o fracasso do outro, com a fraqueza do outro. Jesus, nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, condena o julgamento hipócrita e ensina por meio de figuras. Ele usa figuras que são bem confrontadoras para ensinar que o verdadeiro discípulo deve exercer discernimento moral com humildade e com a consciência de seu próprio pecado, de sua própria condição. Ele começa essa sessão
com uma advertência contra o julgamento hipócrita, contra o julgamento contra os outros. E a advertência, cada uma das advertências do Sermão do Monte são advertências solenes, imperativas para nós, que nós devemos atentar cuidadosamente. Jesus começa no verso 1 dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. E no verso 2 ele diz: pois o critério que você usar será usado contra você. A medida que você usar também será usada contra você. Agora, por que Jesus condena o julgamento do outro nesse contexto aqui? Primeiro, nós precisamos considerar se as Escrituras, se a lei proíbe o julgamento do outro. E o que é que Jesus está de fato proibindo ao dizer: não julgueis para que não sejais julgados? Primeira coisa que precisamos considerar: Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança, e com isso ele nos criou com capacidade moral. Nós somos dotados de consciência, de razão, e isso significa que, assim como ele pode exercer, e ele de fato exerce justamente discernimento moral e juízo, que nós também podemos fazê-lo de acordo com a sua santa lei. Deus nos criou dotados de discernimento moral e capacidade de julgar. É claro que nós precisamos aqui também considerar que na queda, essa capacidade de discernir e de julgar foi profundamente afetado pelo pecado, e eis a razão porque Jesus está instruindo a respeito do julgamento aqui no capítulo 7. Segunda coisa que nós precisamos considerar também é que Deus estabeleceu juízes legítimos diante de nós. O próprio Deus ordenou a existência de tribunais civis, de tribunais eclesiásticos, que devem julgar causas, julgar pessoas, julgar comportamentos e, inclusive, aplicar sanções quando necessárias. Deus nos criou também para que nós possamos ser modelo um para o outro, vivendo uma vida santa, ser modelo um para o outro, encorajando uns aos outros, para que vivamos de modo santo perante o mundo, perante a sociedade. Como fazer isso sem julgar, sem ponderar, sem considerar as pessoas e a nós mesmos com um parâmetro? Portanto, Jesus não está, ao dizer não julgueis para que não sejais julgados, Jesus não está abolindo o julgamento legítimo. Ele não está proibindo o julgamento como algumas pessoas têm ensinado. Que Jesus ensinou: não julgueis, portanto, nós não podemos julgar. Isso não é verdade. O que Jesus está fazendo aqui é corrigir o julgamento ilegítimo, o uso ilegítimo do juízo contra o nosso irmão. Qual é o tipo de julgamento, então, que Jesus está proibindo nesses versos? Ele está proibindo, em primeiro lugar, o julgamento hipócrita. Não julgueis para que não sejais julgados. E aí ele, usando as figuras, diz que você não pode encobrir o seu pecado e julgar o outro. Encobrir um pecado maior seu para julgar um pecado menor do outro. Então, o que ele está considerando em primeiro lugar é que nós somos proibidos de fazer julgamento hipócrita. Isso fica mais claro quando nós consideramos o verso 24 de João 7. João 7, verso 24, Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Esse verso nos diz, nesse verso o Senhor Jesus está dizendo: não julguem pela aparência, julguem pela reta justiça. Então o próprio Jesus está dizendo que é permitido fazer julgamento, que é correto fazer julgamento do outro, se o julgamento for pela reta justiça e não por aparência. A segunda coisa que é proibido nesse verso do Senhor Jesus é que o juízo sem misericórdia não pode ser praticado pelo crente. Ele está proibindo o juízo sem misericórdia. Isso nós vimos
Tiago capítulo 2, verso 13, o Senhor diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, cuidado, não julgue sem misericórdia, porque a medida é a mesma, será a mesma para você. Não julgue sem misericórdia. A misericórdia deve ser a primeira coisa que nós consideramos ao exercitar o juízo, ao exercitar o julgamento. A terceira coisa que é proibida nas Escrituras, a partir do que nós estamos lendo aqui, é que Jesus está proibindo o julgamento, o juízo, que usurpa o lugar de Deus como juiz final. As Escrituras ensinam: irai-vos e não pequeis, dai lugar à ira. Deixe que Deus exerça o julgamento e a vingança no seu lugar. Não assuma o lugar de Deus no juízo, julgando a pessoa quando é Deus que deve julgá-la. Romanos 14, verso 10 e 12, diz assim: tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Verso 12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, nós não podemos assumir o lugar de Deus. Quando Jesus está dizendo, não julgueis, certamente são essas três coisas principais que nós devemos considerar. Não julguem pela aparência ou não julguem injustamente. Julguem pelo reto juízo do Senhor. Não julguem de forma hipócrita. Segundo, não julguem sem misericórdia. Julguem com o coração cheio de misericórdia e compaixão. E terceiro, não assuma o lugar de Deus no juízo. Deixe que Deus exerça o juízo como justo juiz final. Nós não podemos tomar o lugar de Deus. O juízo hipócrita deve ser evitado, especialmente quando nós lembramos que todos nós somos pecadores e dependentes da graça de Deus. O juízo hipócrita deve ser evitado, especialmente quando todos nós lembramos que merecíamos receber, ou merecemos um dia receber uma carta como aquela que o pastor recebeu com a inscrição hipócrita, de forma anônima. Todos nós. Certamente, cada um de nós, em algum momento da nossa vida, já julgou o outro sem considerar o nosso próprio pecado. Já julgou o outro sem considerar a nossa própria condição. Antes de apontarmos o erro do outro, nós devemos examinar o nosso próprio coração e agirmos com humildade, com graça e com misericórdia. Quando nós julgamos, nós sujeitamos a nós mesmos a sermos julgados pelo outro, pelo mesmo critério que nós julgamos os outros. É o que Jesus diz, não julgueis para não serdes julgados também. Porque com o critério que você mede, você também será, com o critério que você julga, você também será julgado. E com a medida que você mede, você também será medido. E isso é prático tanto em relação aos próprios homens, e geralmente nós somos ainda mais injustos quando nós julgamos o outro. Se nós somos julgados injustamente, o nosso julgamento tende a ser mais injusto contra o outro. E nós precisamos reconhecer esse risco do nosso coração. Mas é verdade especialmente com relação a Deus, porque Deus não deixa impune as injustiças praticadas por nós. Ele corrige cada uma delas. Ele cobra cada uma delas. Cada uma das nossas impiedades, das nossas injustiças contra o outro, o Senhor pedirá conta, como diz Romanos capítulo 12, verso 10. Cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Jesus proibiu o julgamento hipócrita quando, especialmente ilustrando com essas duas figuras, advertindo para que as pessoas não esquecessem do risco que era julgar de modo hipócrita. Ele usa duas imagens aqui, o argueiro e a trave.
E talvez você tenha lido esse texto tantas vezes e não tenha entendido do que Jesus está falando. Tira primeiro o argueiro, ou tira primeiro a trave do teu olho, para depois retirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele usa uma hipérbole. A hipérbole é uma forma de exagerar uma figura ou exagerar uma fala para atrair a atenção e mostrar que, no caso de Jesus, mostrar o quão perigoso é aquele pecado. E ele diz nos versos 3 a 5, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O argueiro e a trave. Talvez você nunca tenha entendido por que Jesus usa essas duas figuras. O argueiro é aquele cisco bem pequenininho. É um pequeno fragmento de madeira, um pequeno fragmento de sujeira que cai no olho. E aqui Jesus usa para referir sobre as falhas do nosso próximo, os pecados e as falhas do nosso próximo. Como nós tratamos muitas vezes, como especialmente o coração tomado de hipocrisia e legalismo, trata as pequenas falhas e os pecados dos outros. A trave, pelo contrário, é uma estaca de madeira. É uma peça grande de madeira, uma estaca mesmo, um torno, que é símbolo dos grandes pecados ou da hipocrisia em nós mesmos. Para você ter ideia, imagine uma pessoa com uma estaca, e eu não sei exatamente o tamanho, mas vamos pensar aqui num pedaço de madeira de 20 centímetros espetado no olho. Eu, com um pedaço de madeira de 20 centímetros espetado no meu olho, e eu estou olhando e dizendo, meu irmão, tem um cisto no teu olho, você percebeu? Não seria incoerente? Você olharia assim e diria talvez, o quê? E será que ele percebeu que o olho dele está furado? Mas o que Jesus está dizendo é que muitas vezes nós, quando tomado o coração de hipocrisia, nós não conseguimos perceber que há um pecado grave que está nos matando. Tem uma trava, tem uma estaca enfincada no nosso olho, mas nós estamos preocupados com o cisco no olho do irmão. E às vezes nós nos incomodamos tanto com o pequeno erro, a pequena falha do outro, que não conseguimos perceber a grandeza do nosso pecado. E seria estranho se alguém chegasse para você com uma estaca no olho e perguntasse, chega mais perto aqui. Deixa eu ver uma coisa, tem um cisco no seu olho, você não percebeu? E isso, certamente, essa imagem é usada por Jesus para falar do quanto o pecado torna o nosso coração insensível para as nossas próprias faltas. Mas é incrível que o mesmo pecado que torna o nosso coração insensível para com as nossas próprias faltas, nos torna hipersensíveis para as faltas dos outros. E aqui está o perigo de ocultarmos as nossas faltas grandes e nos preocuparmos com as faltas dos outros, as pequenas faltas dos outros. E esse é um perigo grave. A linguagem de Jesus aqui é intencionalmente exagerada, hiperbólica e até um pouco irônica. O homem que tenta corrigir o cisco do irmão enquanto tem uma trava, enquanto tem uma viga enfincada no seu próprio olho. Esse homem é cego moralmente para enxergar o seu próprio pecado, mas tem visão biônica para enxergar o pecado
do outro. O pecado tem essa capacidade de tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos nos outros nas questões erradas. Quando é para o mal, nós olhamos mais para os outros do que para nós. Mas quando é para o nosso bem, nós olhamos mais para nós do que para o outro. E negamos a ajuda ao outro. Nós precisamos tomar cuidado, é um alerta essa advertência de Jesus. Cuidado, porque a cegueira moral que o pecado pode te colocar, pode fazer com que você se torne um extremo crítico do seu irmão e oculte os seus pecados. Você critica os pequenos pecados, os pequenos erros do seu irmão e ocupa as suas grandes faltas. Jesus enfatiza aqui a necessidade do autoexame antes da correção do outro. Ele começa perguntando: por que será que você vê o argueiro no olho do teu irmão e não repara na trave do seu próprio olho? Por que será que você é capaz de dizer ao irmão: deixa eu tirar o argueiro do teu olho, sem que antes nós tiremos a trava do nosso? Por que é que nós estamos tão prontos a corrigir os pequenos erros dos outros e a ocultar os nossos grandes pecados? Por isso Jesus nos corrige de forma tão enfática e exagerada até, para que nós percebamos o quão grave é o pecado. O julgamento hipócrita inverte a ordem moral. Ele vê claramente os erros dos outros, os pequenos erros alheios, mas é cego para os seus grandes pecados. Alguém disse, como eu disse inicialmente, que os nossos pecados sempre são mais feios quando vistos dos outros. Os nossos pecados sempre são piores quando vistos nos outros. Nós não conseguimos perceber a feiura e a malignidade do pecado em nós, mas estamos sempre prontos a corrigir o pecado dos nossos irmãos. Mas qual é o caminho correto, então? Qual é a postura adequada? O próprio Jesus ensina como lidar com esse problema sério do coração. Ele corrige dizendo: hipócrita, cuidado com a hipocrisia. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não está dizendo: não tire o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não ensinou isso. Não ajude o seu irmão a corrigir o pecado dele. Não é isso. Jesus disse: tira primeiro a trave do teu olho. Trata primeiro o teu pecado e ajude o teu irmão a tratar o dele. Após o arrependimento, após a purificação pessoal, o crente está apto a ajudar outros a corrigir com mansidão, a corrigir os seus pecados e a serem restaurados também. Não é esse o ensino que o apóstolo Paulo nos dá em Gálatas, no capítulo 6, verso 1? Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Então nós somos orientados a corrigir quem for apanhado em falta. Como nós vamos corrigir sem julgá-lo? Nós podemos julgar, mas julgar corretamente, julgar biblicamente, julgar a partir da lei de Deus, do justo juízo do Senhor, com auxílio gracioso do Espírito Santo. Irmãos, se alguém for surpreendido em falta, corrige-o com brandura e guarda-te para que você não caia em pecado, para que você também não seja tentado. O verdadeiro discernimento moral começa com arrependimento verdadeiro, com arrependimento genuíno.
É somente quando nós conseguimos enxergar o nosso próprio pecado é que nós de fato conseguimos ajudar o nosso irmão a corrigir os seus pecados. Quando nós não conseguimos enxergar as nossas próprias faltas, a nossa conversa com o outro sempre será num tom acusatório. Quando nós não conseguimos enxergar nossas próprias mazelas, a nossa conversa com os outros sempre será com o dedo apontado e nunca com a mão estendida. Irmão, você está em pecado, eu posso te ajudar. Eu posso te auxiliar, orando com você, te ajudando na leitura das Escrituras, te ajudando a corrigir o pecado. Há uma grande diferença entre um dedo apontado e uma mão estendida. E as Escrituras estão nos ensinando a estender a mão. Corrija, mas com a mão estendida, não como um hipócrita com o dedo apontado. Somente quem se vê como um pecador perdoado é capaz de ajudar o outro com compaixão, com verdade, com humildade. Somente quem entendeu que a graça o alcançou e perdoou os seus grandes pecados é que se torna capaz de também estender a mão e auxiliar aqueles que estão em falta, em pecado. Colossenses capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo nos diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoem e ajudem e auxiliem aqueles que estão em falta. Não acusando ou apontando o dedo como nós costumamos fazer. Nós, na verdade, precisamos reconhecer que todos nós aqui somos inaptos para julgar o outro, exceto se a graça de Deus operar em nós. Cada um de nós precisa reconhecer que nós sempre exageramos o pecado do outro e minimizamos o nosso. Cada um de nós precisa reconhecer que nós alardeamos o pecado do outro e choramos pouco o nosso próprio pecado. Que nós levantamos a voz para falar da falta do outro e cochichamos para revelar o nosso. Para o outro nós falamos em alta voz: você viu o que o outro fez? Mas quando é o nosso respeito, fala baixo, para ninguém escutar. Nós ocultamos nossas próprias faltas e recusamos o auxílio para aqueles que precisam da nossa ajuda. E assim, quando nós olharmos com sinceridade, se cada um de nós aqui olhar com sinceridade, cada um de nós é digno de receber aquela carta que o pastor recebeu na segunda-feira de manhã, escrita: hipócrita. Porque nós somos rápidos demais em julgar os outros e lentos em julgar a nós mesmos. E assim nós poderíamos afirmar com toda certeza que aqui, dentro dessa sala, nesse momento, só tem um que pode julgar com reta justiça. Só tem uma pessoa que está sentada aqui entre nós que pode julgar com reta justiça. E este um que pode julgar com reta justiça é o próprio Senhor Jesus, que está no meio do seu povo pela habitação do seu Espírito. Há algo muito mais profundo nesse ensino de Jesus. O único que poderia julgar com justiça e que agora nos ensina como julgar com justiça foi ele mesmo julgado injustamente. O Filho de Deus se colocou sob juízo dos homens, como nós lemos hoje em Atos 2. Ele foi julgado por mão ímpia, morto por mão de ímpios e opressores, para que nós, os culpados, fôssemos libertos do juízo divino, livres do juízo divino. O justo veio ser julgado em nosso lugar. O texto de Atos, capítulo 2, verso 23, o apóstolo Pedro, no seu discurso, diz:
E este Jesus, que vos foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Ele foi julgado por uma justiça iníqua. Ele foi julgado por uma justiça impiedosa. Há um contraste maravilhoso aqui, que um comentarista chama de o contraste supremo. O justo julgado injustamente, para que os injustos sejam considerados justos. Jesus foi julgado e condenado por homens hipócritas, que diziam ser zelosos pela lei de Deus, e fizeram isso acreditando, inclusive, tributar glória a Deus. Foi o único homem que nunca julgou com injustiça na terra, mas foi julgado com a maior injustiça, com profunda injustiça em nosso lugar. Quando ele foi julgado com injustiça, ele respondeu com misericórdia, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E assim nós vimos que mesmo na injustiça desses homens contra o nosso Senhor, Deus cumpriu os seus desígnios. O propósito soberano de Deus foi cumprido. Esse julgamento injusto cumpriu o decreto eterno de Deus, como Pedro diz no verso 23, que nós acabamos de ler. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e vós o mataste. Por mãos de ímpios, ele foi morto. Cristo tomou sobre si a condenação que nós merecíamos. Cristo tomou sobre si o nosso pecado, para que o nosso juízo, para que nós pudéssemos ser livres da condenação eterna. O Evangelho deve transformar o nosso modo de julgar. Porque o modo de julgar de Deus é quase que incompreensível. Porque Deus olhou para você com tanto amor, você cheio de mazelas e pecados e estacas nos dois olhos, não só em um. Tão cego espiritualmente. Você não estava somente com uma estaca no olho, você estava com uma estaca no coração, morto em seus delitos e pecados. E Ele olhou para você e te amou e deu a vida em seu lugar para remover a condenação que viria sobre você e para te tornar amigo de Deus, filho de Deus. Essa perspectiva do Evangelho deve transformar o nosso modo de lidar com o nosso irmão. Aquele que foi perdoado pela graça de Deus não deve estar sempre pronto para condenar o outro, mas para restaurar, para cuidar, para ajudar o outro que está em pecado. O Evangelho deve criar em nós um discernimento que nos ajuda a julgar o mal e a ajudar o nosso irmão com humildade, com amor, reconhecendo nossa própria falta, reconhecendo nossa própria dívida, mas sabendo que nós fomos perdoados pela graça do Senhor. E, portanto, nós devemos ajudar aqueles que estão carecendo de amor e compaixão. E se nós recebêssemos uma carta amanhã de manhã com a palavra hipócrita? E se nós recebêssemos uma carta com a palavra hipócrita cada vez que nós julgássemos injustamente os nossos irmãos, sem corrigir antes os nossos pecados? E se nós recebêssemos uma carta escrito hipócrita cada vez que nós falássemos mal de alguém, do pecado de alguém, quando o nosso próprio ainda não foi corrigido? Aquela carta para o pregador foi como um espelho para a sua própria alma. Ele, irado, levantou-se naquele domingo de manhã e disse: foi a primeira vez que eu vi uma carta anônima sendo assinada com o próprio nome do autor. Hipócrita.
Mas certamente a ira no coração daquele pastor refletia que a carta foi só um espelho para a sua própria alma. De dizer sim, ele é um hipócrita que precisa da graça de Deus. Ainda que ele estivesse pregando a palavra de Deus, em algum sentido ele é um hipócrita, por julgar o outro sem estender a mão, sem compaixão. Aquela carta talvez tenha sido o espelho para a alma daquele pastor. Mas nós temos uma carta muito mais valiosa, que é um espelho para a nossa alma, a palavra de Deus. Eis aqui o espelho da nossa alma. Ela revela quem nós realmente somos. Antes que nós apontemos o dedo para o outro, ela diz quem nós somos. Ela diz que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Ela diz que nós temos um coração tão mau e tão enganoso, que nós nem podemos conhecer direito o nosso coração, só Deus pode conhecê-lo. Ela diz, como o salmista disse no Salmo 19, que o nosso coração é tão mau que há certas faltas que nós nem percebemos que cometemos e por isso precisamos orar. Perdoa-me, Senhor, inclusive das faltas que me são ocultas. Por que é que nós não vemos o nosso próprio pecado? Por que é que nós não vemos as nossas faltas e percebemos tão facilmente a falta dos outros? Por que é que nós não percebemos a trave no nosso olho e percebemos o cisco no olho do irmão? Por que é que nós não percebemos o rasgão e a mancha horrorosa na nossa roupa e percebemos a manchinha na roupa do nosso irmão? É exatamente porque o pecado nos impede de ver quem nós realmente somos, a menos que a palavra de Deus seja o espelho para a nossa alma e nos mostre, pela graça do Espírito, o que precisa ser mudado em nós. Nós continuaremos julgando os outros sob essa mesma perspectiva, considerando o pequeno mal do outro um absurdo e considerando os nossos males e ignorando os nossos males, as nossas mazelas, sem perceber a gravidade do nosso pecado. A palavra de Deus, ela revela quem nós somos. O verdadeiro problema não é a carta anônima não era a carta anônima que aquele pastor recebeu, mas o coração que recusava a perdoar aquele irmão que o acusou. O verdadeiro problema não é a carta anônima escrita hipócrita, mas o coração que se recusa a escrever o seu próprio nome no seu próprio pecado. A dizer, esse aqui é o meu pecado. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, ó Deus. Nós precisamos ser confrontados pelas Escrituras e nós precisamos nos colocar perante a cruz do Senhor, sabendo que o justo que morreu naquela cruz, morreu para também perdoar a nossa hipocrisia, para vencer a nossa hipocrisia e para nos ensinar a não julgar por aparências, mas a julgar segundo o reto juízo do nosso Senhor. Nós precisamos ser confrontados pela palavra e pela cruz. Diante da cruz, nós somos lembrados de que nós não temos de julgar sem autoconfrontação primeiro e sem misericórdia. E nós precisamos confrontar o nosso próprio coração e nos encher de misericórdia antes de confrontar os outros. Nós fomos poupados do juízo de Deus por causa de Cristo. E o crente redimido deve entender isso e desejar que o seu irmão seja corrigido e não acusado somente para ressaltar o seu pecado. O crente redimido deve orar, Senhor, livra-me da cegueira do orgulho e ensina-me a julgar com a sua justiça e a amparar com o teu amor. Ensina-me a justiça do rei, que se submeteu ao juízo injusto para que eu pudesse fazer parte do seu reino de justiça. Ensina-me a seguir os passos do rei.
Se nós compreendermos o amor de Cristo e o perdão com que Ele nos perdoou, e compreendermos a gravidade do nosso pecado, esse texto fará mais sentido para nós. Quando o Senhor Jesus nos corrigir, cuidado com a tua hipocrisia. Corrige primeiro o teu pecado, antes de acusar o teu irmão. Corrige primeiro a tua falta, antes de apontar o dedo para o irmão faltoso. Cuida de ti mesmo, cuida do teu coração, cuida do teu olho furado, antes de se preocupar com o cisco no olho do teu outro irmão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que nós possamos julgar com a reta justiça de Cristo e nós possamos especialmente perdoar com o perdão que Ele nos perdoou e amar com o amor que Ele nos perdoou. Só assim nós poderemos prosseguir juntos, pelo Rei e pelo Reino, e glorificar o nome do Senhor em nossa jornada, até aquele dia, quando Ele nos levará para o céu e nos aperfeiçoará. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Amém. Vamos orar?